Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 714, nós ainda temos mais umas 19 páginas ainda, né? Para que possamos esmiuçá-las. Então aqui nós estamos tratando da origem da doutrina das penas eternas, que é uma sequência do esmiuçamento do Livro dos Espíritos. Se você for lá no Livro dos Espíritos e procurar a questão 1003, você vai encontrar, né, o tema duração das penas futuras. Então, quando nós não terminamos de esmiuçar esse capítulo, mas quando nós terminamos de esmiuçar esse tema, foi preciso recorrer à origem da doutrina das penas eternas. Porque se tem a duração das penas futuras, nós devemos buscar a origem da doutrina das penas eternas. E isso nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, capítulo 6º. Só que não termina no capítulo 6º. Se você ali der sequência, você vai perceber que o capítulo 7º também é uma sequência. Só que nós vamos esmiuçar apenas o capítulo 6º, né? E depois nós vamos retornar ao Livro dos Espíritos. E retornando ao Livro dos Espíritos, nós vamos tratar do tema ressurreição da carne. Então, hoje nós vamos dar sequência no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6º, né, que é a doutrina das penas eternas. Então nós já nos encontramos num novo tema, né? Para você ver a importância da doutrina dos espíritos quando separa o joio do trigo. O espiritismo separa o joio do trigo. Então, olha só para você ver. Agora, aqui nós vamos tratar de um tema que chama Código Penal da Vida Futura. É dentro do capítulo 6º, né? Do livro O Céu e o Inferno. Então, aqui está escrito assim, ó. Kardec diz assim, ó. O Espiritismo não se apoia, pois numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Olha só para você ver. Kardec era terrível, né? O que Kardec com isso está querendo dizer? O Espiritismo, ele não é de ordem humana. Ele é de ordem divina. Ele é de ordem espiritual. As bases, ou melhor, as bases não, a base da doutrina dos espíritos são os próprios espíritos e não um ser humano. Não existe interferência
de seres humanos na doutrina, ou melhor, no Espiritismo. Não existe interferência. Não existe personalismo no Espiritismo. Porque o Espiritismo é de ordem dos espíritos, é de ordem espiritual. O Espiritismo, os espíritos que viveram aqui na Terra, seres esses muito cultos e outros menos cultos, e seres também de outros planetas, de outras dimensões mais evoluídas que a Terra, que nunca encarnaram aqui na Terra. Esses espíritos todos, uma pleia de espíritos, foram convidadas por nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo entregou a essa pleia de espírito, né? Que, vamos dizer assim, 95% haviam vivido na Terra em eras diversas, seres de todo nível cultural, moral, intelectual, seres de todo nível evolutivo que viveram na Terra, e seres também que nunca haviam encarnado aqui na Terra. Então, nosso Senhor Jesus Cristo entregou a esses seres a responsabilidade de, vou usar esse termo por falta de termo, nosso Senhor Jesus Cristo entregou a eles, a essa pleia de espírito, enorme pleia de espírito, a responsabilidade de materializar, vamos dizer assim, simbolicamente, as leis divinas na Terra, para que o bom senso reencarnado aqui na Terra, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pudesse pegar todo aquele material transmitido por aquela pleia de espírito, para que Allan Kardec pudesse pegar todo aquele material e compilasse a doutrina dos espíritos. Então, o espiritismo, ele não é de ordem humana. Ele não é de ordem humana. Não existe influência de humanos no espiritismo. Mas Hippolyte Léon Denisard Rivail foi o fundador. Não, ele não foi o fundador. Ele não foi. Hippolyte Léon Denisard Rivail não foi o fundador do espiritismo. Não foi. Hippolyte Léon Denisard Rivail foi o codificador da doutrina dos espíritos. O codificador é aquele que reúne todo o material que foi enviado pelos espíritos. Ele pegou todo aquele material
sendo ele o bom senso reencarnado. Isso eu posso dizer como bom senso, porque nós reconhecemos como bom senso encarnado como Cristo. O Cristo foi o bom senso encarnado. E Allan Kardec, aliás, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o bom senso reencarnado. Aí você pode me dizer assim, mas por que o Cristo foi o bom senso encarnado? Porque encarnado, porque o Cristo apenas esteve no corpo físico uma vez na Terra. Então, uma vez chama-se, uma única vez chama-se encarnado. Mais que uma vez é reencarnado. Então, o Cristo esteve na Terra apenas uma vez. Então, ele é o bom senso encarnado, né? Como se diz, ele foi o bom senso encarnado. Agora, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi considerado o bom senso reencarnado. Por quê? Porque Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi na Terra João Batista. Olha só para você ver. Na época de Jesus Cristo. Ele foi João Batista. Depois de João Batista, ele foi nas Gálias, ele foi Allan Kardec. Ele esteve reencarnado, ele reencarnou nas Gálias, né? Que hoje é França. Depois ele reencarnou novamente como João Russo. E existem outras reencarnações, né? E depois, em França, novamente, ele reencarna em 1804 como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail já reencarnou na Terra várias vezes. Várias vezes. Nós temos conhecimento de outras reencarnações de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que nós não vamos ficar aqui relatando esses itens, porque a finalidade não é essa. Nós queremos mostrar que, no esmiuçamento, que o Allan Kardec não foi o fundador do Espiritismo. Ele foi o codificador. E fundador é uma coisa. Codificador é outra coisa. Fundador, nós podemos dizer assim, Zoroastro. Zoroastro, ele foi o fundador do zoroastrismo, né? Ele foi o fundador do zoroastrismo. Uma das religiões praticamente mais antigas que se tem conhecimento no mundo. Buda, né, é o Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama.
budismo, Buda. Ele foi o fundador do budismo. Ele não foi o codificador do budismo. Porque o budismo não é de ordem espiritual. O zoroastrismo não é de ordem espiritual. Você está entendendo como é que é o negócio? Fundador e codificador. Moisés, né? O judaísmo. Moisés foi o fundador do judaísmo. Maomé, né? O Islã. Então, olha só para você ver. Martinho Lutero, o protestantismo. Martinho Lutero, o protestantismo. Fundador e não codificador. Abraão, pai do judaísmo, né? Salomão foi um rei, né? Em Israel, que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Então, João Batista, olha só para você ver como são as coisas. Ele foi o pro fundador do cristianismo. Vamos dizer assim, o pro fundador do cristianismo. Do cristianismo. João Batista. E nós podemos dizer que Jesus Cristo foi o fundador do cristianismo. Então você observa que tudo, mas aí nós não estamos, o quê? Nós falamos o quê? São uns 8, 9, 10 nomes aqui. Nós não vamos ficar relatando nomes aqui de fundadores, não. Entendeu? Nós vamos ficar... A finalidade não é ficar relatando nomes. A finalidade aqui é mostrar que o que é de ordem humana e o que é de ordem divina. O que é de ordem espiritual, o que é obra dos espíritos e não obra do homem aqui na Terra. Porque se nós fôssemos falar a respeito de fundador, gente do céu, existe de 40 a 60 mil fundadores, de 40 a 60 mil fundadores de religião na Terra. E outra coisa, não podemos dar a Kardec, porque depois os bons espíritos orientaram Hipólito e Leon Denis de Rivail a colocar nas obras o nome de Allan Kardec, né? Por isso, existem alguns equívocos. Muitas pessoas dizem assim, quem foi o fundador, aliás, quem foi o codificador da doutrina dos espíritos?
eu já presenciei engravatados ali nas tribunas, dizendo que quem codificou a doutrina dos espíritos foi Allan Kardec. E não foi Allan Kardec o codificador da doutrina dos espíritos. Quem codificou a doutrina dos espíritos foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec é um pseudônimo, é um nome de que quando ele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nas Gálias, usou quando lá esteve reencarnado. Allan Kardec é um nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, é o nome de uma reencarnação dele lá nas Gálias. Depois teve João Russo. Então, o codificador da doutrina dos espíritos não é Allan Kardec. Está Allan Kardec nas obras, mas o espírita verdadeiramente espírita, ele precisa separar o joio do trigo. E na hora, ele pode até dizer às pessoas: bom, quem codificou a doutrina dos espíritos foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas a pedido dos bons espíritos foi colocado um nome de uma reencarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando ele reencarnou nas Gálias. Entendeu? Então, se nós pararmos para analisar, não existe interferência nenhuma de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele foi o bom senso reencarnado. Reencarnado. Jesus, o bom senso encarnado. E Allan Kardec, vamos pensar dessa forma. Não, vamos voltar. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi o bom senso reencarnado, que pegou todo aquele material que os espíritos lhe enviou, né, através dos médiuns, e ele separou o joio do trigo e compilou a doutrina dos espíritos. Por isso o nome Doutrina dos Espíritos. A doutrina dos espíritos, né? Não tem lá nada de Buda, não tem nada de Moisés, não tem nada de Maomé, não tem nada de Martim Lutero, não tem nada de Abraão, não tem nada lá de Salomão, de Zoroastro. Não tem interferência do homem. Você entendeu? E sim, é de ordem divina. Por isso que aqui Kardec, ele começa dessa forma. O espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular. Numa autoridade. Vamos usar Martim Lutero como sendo uma autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas, né?
Então nós vamos para o próximo vídeo, mas eu vou voltar nessa questão ainda, porque eu sou, assim, meio que minucioso. Acho que você já percebeu isso, né? Eu falo até demais, porque eu sou minucioso. Então, enquanto eu não, não consigo, assim... Enquanto eu não esmiuço a coisa, para mim não estou satisfeito. Então, vamos para o próximo vídeo, que eu vou voltar nessa questão aqui ainda.